Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei meditando junto a você nesse dia os capítulos 11, 12 e 13. Antes de informar o que tem para hoje, deixa eu te lembrar que entramos na segunda divisão do livro e a partir de agora estaremos intercalando os dois reinos em nossa exposição, pois a leitura do livro do capítulo 11 até o capítulo 17 será uma ida e vinda entre esses dois reinos, ok? Então vem comigo. No capítulo 11 vou comentar sobre o que ocorreu com Israel do Sul após a morte de seu rei Acasias e seu irmão, e como o futuro rei Joás foi livre da morte por ter sido escondido por sua tia. No capítulo 12, o reino do Sul ainda é o tema do assunto, e sobre como o infante rei Joás conduziu seu reinado em Judá e como livrou Jerusalém de ser atacada por Azael, rei da Síria. No capítulo 13, o reino do norte será o tema do capítulo e o assunto será os dois reis, Jeoacás e Jeoás, seu filho. E por fim, a última profecia do profeta Eliseu ao rei de Israel do norte, Jeoás. É isso aí, vamos lá. No capítulo 11, o autor nos informa sobre algo impressionante. Uma mulher chamada Atalia, que era filha de Acabe e mãe de Acasias, começou a reinar em Judá, pois o seu filho e o irmão dele tinham sido mortos por Jeú, como vimos ontem. E por vingança, ela, que era da dinastia de Acabe, rei de Israel do Norte, intentou exterminar a dinastia davídica em Judá, iniciando um massacre a todos da linhagem, não poupando nem os familiares de seu filho morto. É bem verdade, e tenho certeza que você sabe a real motivação dessa mulher. Ela certamente estava sendo guiada pelo mal, pois sempre foi desejo de Satanás acabar com a linhagem de Judá, e aqui em especial, acabar com a linhagem davídica, de onde veio o nosso Salvador Jesus. O propósito com esse massacre era exterminar a possibilidade de Deus cumprir sua promessa em que Jesus, o Messias, viria do trono de Davi. Mas Deus, que é sabedor de todas as coisas, instruiu pela sua soberana vontade a tia de Joás a escondê-lo no templo. E passados 6 anos do reinado de Atalia, um sacerdote do templo de Jerusalém, chamado Jeoiada, organizou uma forma de proclamar Joás rei em lugar de Atalia, e essa proclamação ocorreu durante um dia de sábado, onde todos os judeus se reuniam para a adoração. Com o objetivo de realizar da melhor forma possível essa proclamação, ele contratou homens que serviam como guardas pessoais do rei, juntamente com os seus comandantes, e os fez jurar fidelidade ao rei Joás. Após esse ato, concretizou o plano, proclamando Joás como o novo rei em Judá. Tendo realizado todas as etapas da cerimônia de posse, com as escoltas bem preparadas, e o conduzindo para fora do templo onde normalmente eram realizadas as coroações, depois de ter posto a coroa na cabeça do menino que tinha apenas 7 anos, deu a ele uma cópia da lei, provavelmente os 10 mandamentos, simbolizando seu compromisso com a aliança divina. Quando Atalia ouviu o barulho e o toque das trombetas que vinha do templo, saiu e viu a Joás coroado e o povo gritando, viva o rei. Ela começou a gritar, traição, traição. O sacerdote mandou os oficiais pegarem Atalia e a levassem para longe do templo a fim de que não fosse morta ali. Após matarem Atalia, o povo também destruiu o templo de Baal, que certamente Atalia, naqueles 6 anos de reinado, deveria ter construído. E depois o autor nos informa que o povo de Jerusalém alegrou-se tanto por seu novo rei, que aproveitaram o momento para se dedicarem ao Senhor e se comprometerem junto com o rei, os oficiais e o sacerdote Joiada a observarem as leis de Deus e serem fiéis a elas. No capítulo 12, o autor nos introduz na demonstração de que a aliança que fizeram diante de Deus no capítulo anterior foi realmente levada a sério. Pois o rei Joás se manteve fiel ao Senhor, só não destruiu alguns altares que foram levantados pelos idólatras que haviam no meio do povo, e isso foi um dos pontos negativos em seu reinado. Outro detalhe que o autor menciona é o fato de que, enquanto o sacerdote Joiada estava com o rei no governo do povo, ele foi fiel ao Senhor. Esse detalhe eu considero muito importante para a história bíblica, pois o reino de Deus não deve ser dirigido por um rei que não firme um pacto de fidelidade com o altar. Ou seja, o verdadeiro rei ou governador fiel sempre manterá uma aliança de compromisso com Deus para que o seu governo seja equilibrado e justo. E também nos conduz a pensar em Cristo, nosso Senhor,
pois ele exerceu as duas funções, rei e sacerdote, em nosso favor. Bom, deixa eu continuar. O autor descreve que o rei Joás, logo no início de seu governo, orientou o sacerdote Joiada a utilizar as ofertas dos levitas para reparar o templo. Porém, segundo a descrição do texto, foram passados 23 anos de reinado e os reparos não tinham sido feitos. O descomprometimento dos sacerdotes fez com que o rei Joás terceirizasse o reparo. O sacerdote Joiada, unido com o propósito do rei, fez uma caixa onde foi depositado o dinheiro arrecadado exclusivamente para a construção. E para que não houvesse um novo descompromisso com esse ideal, a arrecadação seria supervisionada por tesoureiros reais, e não somente pelos sacerdotes. O rei também proibiu que os objetos de prata, ouro, entregues aos sacerdotes como oferta, fossem utilizados para a confecção de itens para o templo, mas deveriam, do mesmo modo, fornecer recursos para os reparos. Somente as ofertas oferecidas por causa de algum pecado do povo seriam para uso dos sacerdotes. Todas essas mudanças realizadas pelo rei fizeram com que possibilitasse a realização dos reparos necessários do templo. Eu estou inclinado a entender que todo esse zelo de Joás pelo templo surgiu por dois motivos. Um, por ter ele permanecido em um tempo escondido e por isso tenha se familiarizado com ele, e dois, por ter sido fortemente influenciado pelo sacerdote Joiada. Após a descrição de todo esse zelo do rei pelo templo, o autor nos conduz a olhar por um pouco de tempo para o rei da Síria, Azael, que havia conquistado uma cidade filisteia e desejou conquistar Jerusalém. O autor não nos informa nenhum tipo de confronto entre Judá e os sírios, e muito menos algum motivo para que Azael viesse em ofensiva contra Judá. Porém, sabemos que Joás, depois da morte do sacerdote Joiada, se afastou do Senhor e começou a adorar imagens. E ainda que Deus levantou alguns profetas, e também o profeta Zacarias, filho de Joiada, para o advertir, ele não ouviu e ainda ordenou a morte de Zacarias. E como sempre tenho dito aqui na exposição, Deus não se deixa ser zombado. Todo o abandono deliberado de sua santa palavra terá sua justa recompensa. E foi isto que ocorreu com Joás. Ainda que o autor de Reis não mencionou todo o desvio que houve em Joás após a morte do sacerdote Joiada, tudo isso que lhe passei aqui agora está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, sobre essa mesma história. Certamente esse desvio de Joás trouxe grande revolta entre seus próprios servos, que decidiram acabar com a vida de seu rei, e seu filho Amazias reinou em seu lugar. No capítulo 13, o autor nos conduz ao Israel do Norte e seus dois reis perversos. Logo no início, nos informa que o novo rei em Israel do Norte foi mau como os demais reis, seguindo o mau exemplo de Jeroboão. E por esse motivo, Deus permitiu que os reis da Síria, Azael e seu filho Ben-Hadad, invadissem várias vezes seus territórios. Porém, ele deixou os ídolos por um momento e clamou ao Deus de Israel, e Deus deu livramento ao povo. Esse episódio vivido por Jeoacás e relatado pelo autor aqui se assemelhou muito com a descrição do livro de Juízes, onde o povo pecava contra Deus, Deus os entregava ao inimigo e quando clamavam, Deus enviava um libertador. E no caso do rei Joacás aqui, possivelmente o libertador que Deus levantou para aliviar o sofrimento do povo de Israel foram os assírios, que segundo a história subjugou os sírios. Mas ainda que Deus atendeu ao clamor do rei, dando a ele e seu povo livramento, ele não derrubou o altar da deusa Azera e continuou cometendo maldades e injustiças em seu reinado. Quando morreu, seu filho chamado Jeoás reinou em seu lugar e foi perverso como seu pai. Jeoás não teve por parte do autor uma descrição de seu governo de 16 anos, mas só aparece como um imitador de seus antepassados e morre. O filho dele, chamado Jeroboão II, reinou em seu lugar. Porém, um pouco antes de Jeoás morrer, o autor nos informa que ele foi até o profeta Eliseu, que estava doente, e com choro chegou ao profeta com muito temor. A expressão meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros aparece novamente, significando que o profeta Eliseu era semelhante a um exército, como falamos na ocasião da subida do profeta Elias. Você lembra, né? O certo é que o profeta Eliseu orientou a Jeoás e nessa orientação pediu para que ele atirasse uma flecha na direção leste, direção que apontava para os sírios, e depois o ordenou que descarregasse as demais flechas no chão. Porém, o rei Jeoás só atirou 3 flechas no chão, e essa atitude deixou o profeta Eliseu muito bravo.
pois cada flecha atirada ao chão representava uma vitória do rei de Israel sobre a Síria. E por esse motivo sentenciou o rei Jeoás a vencer por apenas 3 vezes os exércitos sírios, reconquistando algumas cidades. Segundo o autor, o profeta Eliseu morreu da enfermidade que estava doente nessa ocasião e foi sepultado. O que o autor nos relata depois da morte de Eliseu é algo impressionante, pois passado algum tempo ocorreu um tumulto causado por um grupo de saqueadores vindo de Moabe, e que por causa desse tumulto, alguns do povo que estavam realizando um sepultamento de um homem jogaram o corpo dele na sepultura de Eliseu. E um fato intrigante surge com o corpo do homem ao tocar nos ossos do profeta. O autor nos declara que ele reviveu no exato momento em que seu corpo moribundo tocou os restos mortais do profeta. Intrigante, não é? Até mesmo os ossos de Eliseu possuíam virtude divina. Antes de encerrar o capítulo, o autor faz algumas declarações finais sobre a Síria e sobre o novo rei de Israel. Primeiro menciona que o rei da Síria, Hazael, morreu depois de ter conquistado muitos territórios de Israel das mãos de Jeoacás. E depois cita o cumprimento da última profecia de Eliseu, que profetizou as 3 vitórias de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, sobre a Síria, que estava sob o comando de Ben-Hadad, filho de Hazael. O que posso retirar de apropriado para nós na meditação de hoje, certamente, é o dever de sempre perseverar nos ensinos da palavra de Deus, pois conservando essa atitude, você terá de Deus o bom retorno de seu constante cuidado. Mas, caso algo aconteça no caminho te levando a olhar para outra direção, lembre da história do rei Joás. Enquanto esteve na presença de Deus em seu reino, houve plena paz e tranquilidade, mas, a se unir aos rebeldes que haviam entre o povo, se tornou um homem vil e um assassino sem escrúpulos. Entenda, já disse o apóstolo Paulo, e quero repetir aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nunca pense que você é intocável em relação ao pecado. Lembre-se constantemente que nosso inimigo está em busca de quem possa tragar. Que o Senhor nosso Deus nos proteja, nos guarde. Que a oração ensinada por nosso Mestre seja nosso guia todos os dias. Não nos deixes cair em tentação. Até amanhã, querendo Deus.